O método dos tablôs semânticos na lógica de predicados é uma extensão do mesmo método na lógica proposicional. Esse método, nesses dois contextos, definem uma estrutura para a dedução semântica. E, apesar de serem similares à primeira vista, eles possuem grandes diferenças. Entretanto, os conceitos básicos continuam os mesmos, como, por exemplo, conceito de prova, conceito de teorema e, analogamente, temos, no contexto da lógica de predicados, os teoremas da correção e da completude. Ou seja, no método dos tablôs semânticos na lógica de predicados, temos como válidos os teoremas da correção e da completude. Completude e correção nos tablôs semânticos. Dada uma fórmula H da lógica de predicados, se existe um tablô semântico fechado associado a não H, então H é válida. Esse é o teorema da correção no contexto da lógica de predicados, segundo o método dos tablôs semânticos. Observe que agora, se há prova, então deduzimos que H é válida, não que H é uma tautologia como ocorria antes. Estamos na lógica de predicados. Por outro lado, dada uma fórmula H também da lógica de predicados, se não existe um tablô semântico fechado associado a não H, então H não é válida. Ou, equivalentemente, se H é válida, então necessariamente existe um tablô semântico fechado associado a não H. Tais implicações correspondem ao teorema da completude. Ou seja, conclusão de tudo isso: os tablôs semânticos na lógica de predicados é um método completo e correto. É claro que tais teoremas da correção da completude são fundamentais. São tais teoremas, digamos, que validam o método. O que provamos é válido. E se é válido, existe prova. Isso é importante. E é isso que, digamos, valida o método. Veja agora um exemplo de um tablô no contexto da lógica de predicados. Considere H essa fórmula. Existe X, existe Y, PXY implica PAA. O tablô semântico associado a não H, que apresentamos a seguir, não é uma prova de H. Por quê? Porque esse tablô não é fechado. Temos aqui um tablô de um único ramo e esse ramo é aberto. Vejamos como é esse tablô. Iniciamos com não H. Em seguida, aplicamos a regra 8, porque temos aqui a negação de uma implicação. E conforme a regra 8, de não A implica B, deduzimos A e não B. Temos aqui o A e aqui o não B. Em seguida, aplicamos R12 em 2 e deduzimos existe Y, PT1Y, onde T1 é novo, não apareceu antes no tablô. Em seguida, aplicamos R12 em 4 e deduzimos PT1, T2, onde T2 é novo. Olha, o objetivo é fechar o tablô. E o que temos aqui é não PAA. Então, seria objetivo deduzir PAA,
para fechar o tablô. Mas o que obtemos aqui é PT1, T2, em que T1 é novo e T2 é novo. E se T1 é novo e T2 é novo, temos que T1 é diferente de A, porque T1 é novo e não pode ser igual a algum termo que aparece antes no tablô. T2 também é novo, não pode ser igual a termo que aparece antes no tablô. Então T2 é diferente de T1 e T2 é diferente de A. Nesses termos, não é possível fechar o tablô. Temos um tablô aberto. E esse tablô aberto não é prova de H. Conforme o exemplo anterior, partimos de um não H e obtivemos um tablô aberto. A questão é a seguinte, puxa, tablô aberto. No contexto da lógica proposicional, se o tablô é aberto, lá na lógica proposicional, a gente conclui que não existe tablô fechado. Na lógica de predicados, tudo é diferente em relação a esse fato. Do fato de se ter um tablô aberto, obtido a partir de não H, não necessariamente significa que não possa ter um fechado. Veja o próximo exemplo. Considere H essa fórmula. Para todo x, px e qx, isso implica para todo x, px. Temos aqui dois tablôs associados a não H. Observe que, nesse de baixo, obtemos um ramo aberto, um tablô aberto. Mas no de cima, obtemos um ramo fechado, um tablô fechado. Isso significa que o tablô de cima é uma prova de H. Mas, aqui temos um ramo aberto, um tablô aberto. O de baixo não é prova de H. E a diferença entre esses dois tablôs é a sequência de aplicação das regras. No tablô de cima, usamos R12 e depois R13. No tablô de baixo, usamos R13 e depois R12. Observe então que a sequência de utilização das regras faz toda a diferença nos tablôs semânticos no contexto da lógica de predicados. Além disso, do fato de se ter um tablô aberto, não se conclui que não se possa ter um tablô fechado. Nesse caso, temos um tablô aberto e o tablô fechado, ambos associados a não H. Esse fato não ocorre no contexto da lógica proposicional. No contexto da lógica proposicional, obtendo-se um tablô aberto, todos os outros também serão abertos. Aqui não. Obtém-se um tablô aberto associado a não H. Daqui não podemos concluir que todos os outros serão igualmente tablôs abertos. Pode-se ter um tablô aberto associado a não H e, ao mesmo tempo, um outro tablô fechado associado também a não H. Tudo depende da sequência de aplicação das regras. Observe então como é a construção dos tablôs. Nesse caso, começamos então com não H, aplicamos R8. Aqui aplicamos R10 em 3. Trocamos o não com o para todo e obtemos o existe com o não. Na sequência, aplicamos R12. A regra R12 nos diz que de existe XA, obtemos AT em que T é novo. Então, aplicando em 4, obtemos não PA em que T é novo. E aí, nesse caso, vamos fazer T igual a A. E podemos fazer isso porque não existe A aqui nessas fórmulas. Em seguida, aplicamos R13 em 2.
Ao aplicar R13 em 2, e o R13 é essa regra, que de para todo XA obtém-se, deduz-se, A tem que T é qualquer, aqui deduzimos PA e QA. Nesse caso, T é qualquer e vamos fazer T igual a A. Por que fazer isso? Porque essa é uma atribuição, digamos, boa, pois possibilita fechar o tablô. Eu tenho aqui um não PA. E ao fazer T igual a A, aparece aqui PA. E em seguida, aplicando R1 em 6, temos PA e QA na sequência. E esse PA com esse não PA, fechamos o tablô. Então observe que, usando R2 e depois R13, é possível fechar o tablô. Do lado de cá, nesse caso, começamos com não H, aplicamos R8 e depois R10, como aqui. Só que, aqui agora vamos aplicar R13, ao invés de R12. Aplicando R13 em 2, obtemos PA e QA. T1 é qualquer e vamos fazer T1 igual a A. Na sequência, aplicamos R1 em 5. Obtemos então PA, QA. Mas agora nesse ponto, aplicando R12 em 4, deduzimos não PT2. T2 é novo, então não pode ser igual a A. E como esse T2 não pode ser igual a A, não tem como fechar o tablô. Então, do fato de se aplicar R13 antes de R12, obtemos um tablô aberto, não consigo fechar o tablô. Conclusão importante: a sequência de aplicação das regras é importante. E, dependendo da sequência, podemos fechar o tablô. E, dependendo da sequência, podemos obter um tablô que não é fechado. Observe então o seguinte: no método dos tablôs semânticos na lógica proposicional, a ordem de aplicação das regras não influi no resultado do tablô. Ou seja, independentemente da ordem de aplicação das regras, se H é uma tautologia, então no final sempre obtemos um tablô fechado associado a não H. Ou seja, o final é sempre um final feliz. Por outro lado, como vimos no exemplo anterior, na lógica de predicados, essa ordem é importante e pode influir no resultado do tablô. Presta atenção, isso é importante. Na lógica de predicados, se H é válida, pode existir tablô associado a não H que não é fechado. Isto é, nem todos os tablôs associados à negação de H são necessariamente fechados. Tudo isso está acontecendo porque na lógica de predicados temos quantificadores. E dado que temos quantificadores, temos que fazer escolhas. E dado que vamos fazer escolhas, nem sempre é possível fazer a escolha adequada para fechar o tablô.